Vamos começar nossa aula de Sistemas Estruturais 1 para técnica e edificações. Na aula de hoje vamos ver os tipos de apoio e classificação de estruturas. Os objetivos dessa aula são apresentar as equações de equilíbrio para um ponto material e um corpo rígido e mostrar os tipos de apoio estrutural e sua classificação, além de aprender a classificar uma estrutura quanto à sua estaticidade. Um ponto material é uma pequena porção de matéria, que pode ser considerada como se ocupasse um ponto no espaço. Quando a resultante de todas as forças que atuam sobre um ponto material é nula, dizemos que esse ponto material ele está em equilíbrio. Temos um exemplo clássico aqui de um bloco apoiado sobre o piso, e o peso que esse bloco causa é igual à resultante do piso sobre o bloco, em ação e reação. Então, para esse sistema estar em equilíbrio, a soma das forças resultantes tem que ser igual a zero. Então, o valor de W tem que ser exatamente igual ao valor de N. Aqui temos outro exemplo do bloco. Eu tenho o peso próprio aqui, W, que está igualado pela força N. Mas eu tenho também aqui uma força P, e ela é igualada pela força F. Então, a condição aqui para esse bloco estar em equilíbrio tem que ser que tanto o somatório das forças em X, quanto o somatório das forças em Y, nesse ponto, ela tem que ser igual a zero. Já para um corpo rígido, ele estará em equilíbrio quando todas as forças que atuam sobre ele formam um sistema de forças equivalente a zero. Ou seja, quando todas as forças é igualada a zero e eu tenho um momento também nulo, um momento igual a zero. E aqui temos um exemplo de um carro de carga, onde ele está levantando um peso W. Para ele estar em equilíbrio, o somatório de todas as forças tem que ser igual a zero. Então, o carrinho, além de ser capaz de suportar a carga que está sendo erguida, ele também tem que ser considerado para o equilíbrio o somatório dos momentos igual a zero. Então, mesmo que ele consiga erguer a carga, essa carga não pode ser capaz de tombá-lo. Portanto, o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Mais um exemplo que acontece com certa frequência até. Eu tenho um guindaste que está erguendo um barco, tá? E esse guindaste ele tem uma capacidade de carga bem elevada, tá? Porém, não basta que o somatório das forças em x e em y seja igual a zero para esse caso. O somatório dos momentos também tem que ser igual a zero. Se o somatório dos momentos não for igual a zero, vai acontecer o que se passa aqui nesse vídeo. Ao tentar erguer o barco, o guindaste ele vai tombando. Por quê? Porque nesse exato instante, o somatório dos momentos em relação ao ponto de equilíbrio do guindaste é diferente de zero. Então aqui a gente parte para outro ponto, que são os tipos de apoio. Apoios ou vínculos são elementos que restringem o movimento da estrutura e recebem uma classificação, tá? Conforme o número de restrições. Eu vou apresentar aqui para vocês os três principais tipos de apoio, onde eu tenho apoio de primeiro gênero ou apoio móvel. Esse tipo de apoio ele impede o movimento na direção normal ao plano do apoio. É esse exemplo aqui, é como se a estrutura estivesse sobre rodinhas, como se fosse um skate, por exemplo. Ele não impede o movimento na horizontal, nesse caso, mas ele impede o movimento aqui na vertical. Então, esse é o apoio de primeiro gênero ou apoio móvel. Um exemplo clássico aqui do apoio móvel. Tá? Eu tenho uma rótula aqui, tá? E aqui, nessa base, eu tenho só uma fixação. Tá? Então, ele permite o deslocamento aqui na horizontal, nem que seja um deslocamento mínimo, mas ele permite esse deslocamento. Enquanto que o apoio do segundo gênero, ele impede o movimento tanto na direção normal quanto na direção paralela, tá? Ao plano de apoio. É esse caso, então ele impede esse movimento na horizontal e impede esse movimento na vertical. Esse é o apoio do segundo gênero. Temos aqui essa figura como exemplo. Então aqui eu tenho parafuso
que ele permite a rotação da mesma forma que aqui, tá? Porém, esse apoio aqui, ele é fixo, totalmente fixo na base, ele impede qualquer movimento nessa direção horizontal. Então ele impede o movimento na direção horizontal, impede na vertical, mas permite a rotação. Diferente do apoio de terceiro gênero ou engastamento, que ele impede tanto o movimento na direção normal quanto na direção paralela, tá? Porém, ele impede a rotação também. Esse caso aqui, impede a rotação, impede o deslocamento na horizontal, impede o deslocamento na vertical. Um exemplo clássico disso, a sacada de um prédio, porque ela impede que a sacada desloque para baixo, impede que ela desloque na horizontal e, além disso, impede também a rotação. Então, esse aqui é um apoio de terceiro gênero. E temos aqui alguns exemplos também para estruturas de concreto. Então tem essa viga apoiada, só simplesmente apoiada sobre o pilar. Então, ela impede o movimento aqui na vertical, permite na horizontal e também permite a rotação relativa. Tá? Já para o apoio de segundo gênero, eu tenho aqui esse console que ele impede o deslocamento na horizontal, ela apoia na vertical também, porém ela permite a rotação. Tá? E nesse terceiro caso, tem uma viga totalmente aqui engastada, em que ela impede o deslocamento na vertical, impede o deslocamento na horizontal, e esse dente aqui também impede a rotação. Então esse aqui é um tipo de apoio terceiro gênero. Então as estruturas elas podem ser classificadas em função do número de reações de apoio ou vínculos que elas possuem, né? Então com isso temos três classificações básicas. São estruturas hipostáticas, isostáticas e hiperestáticas. O que é uma estrutura hipostática? É aquela cujo número de reações de apoio é menor que o número de equações fornecidas pelas condições de equilíbrio da estática. Que equações são essas do equilíbrio da estática? É aquela, somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero e o somatório dos momentos é igual a zero. Então temos sempre três equações. Então aqui um exemplo de estrutura isostática. Então eu tenho apoio de primeiro gênero, tenho uma reação de apoio e outra reação de apoio. Então eu tenho duas reações de apoio. Duas reações é menor que as três equações da estática, então chamamos de hipostática. Aqui eu tenho uma estrutura isostática, que é aquela estrutura cujo número de reações é igual ao número de equações fornecidas pelas condições de equilíbrio da estática. Então é só contar. Aqui nesse caso eu tenho uma reação vertical, uma reação horizontal. Por quê? É um apoio do segundo gênero. Aqui é o apoio de primeiro gênero, então eu tenho só uma reação. Contando, eu tenho uma, duas, três reações que são igual ao número de equações da estática, que também são igual a 3. Então, é uma estrutura isostática. Tá? Por fim, a estrutura hiperestática é aquela que as reações de apoio é maior que o número de equações fornecidas pelas condições de equilíbrio da estática. Então, contando aqui, eu tenho essa figura aqui, que é uma viga engastada em um lado e simplesmente apoiada em outro. No engaste, eu tenho uma reação vertical, reação horizontal, mais a reação do momento. E o apoio de primeiro gênero, eu tenho uma reação também vertical. Contando, eu tenho uma, duas, três, quatro reações, que são em número maior que o número de equações pela estática, 3. Então, a estrutura hiperestática. Para exemplificar melhor, tem um exercício, onde eu peço para identificar os apoios estruturais e classificar a estrutura quanto à estaticidade. Aqui no exemplo A, eu tenho uma figura. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o tipo de apoio. Nesse caso, eu tenho um apoio do primeiro gênero e um apoio também do primeiro gênero.
Então, apoio do primeiro gênero eu tenho uma reação normal em cada apoio. Então, eu tenho duas reações. As equações da estática sempre vão ser as mesmas, são três equações. Então, como eu tenho duas reações, é menor que três equações. Então, a estrutura hipostática. Nesse segundo exemplo, eu tenho um engaste. O engaste ele tem uma reação vertical, uma reação na horizontal, além do momento. Um, dois, três reações. Então, tem três reações, três equações da estática. Então, isso é uma estrutura isostática. Por fim, no exemplo C, temos apoio de primeiro gênero, apoio de segundo gênero e um apoio de terceiro gênero. Tá? Contando o número de equações, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas e aqui eu tenho três. Então são seis reações mais três equações da estática. Uma estrutura hiperestática. E finalizamos nossa aula.